Em meio século de balão moderno no Brasil, já foram feitos e soltos milhares de balões de tudo quanto é lado, mas poucos são lembrados por muita gente. Será que existe alguma fórmula para fazer um balão se tornar tão marcante e inesquecível? É isso que vamos ver no vídeo de hoje, depois da vinheta. Fala, amigos da arte! Em um mundo onde tanta gente faz as coisas e muitas delas são praticamente iguais, qual seria o maior desafio para se destacar e fazer com que sua obra, o seu balão, seja eternizado, se torne referência e sempre esteja nas listas dos melhores balões da história, na opinião da galera? Antes de começar, se você gosta de uma boa nostalgia baloeira e estiver vendo pelo computador ou pelo celular, já deixa um like aqui no vídeo e se inscreva no canal. Agora, se estiver vendo pela TV, pega o controle remoto, aperta a setinha para cima, entra no nosso canal e clica em inscrever-se. Ou, se preferir, escaneia o QR Code aqui em cima, que ele vai te levar direto para o canal da GB já no link de inscrição. Pronto, agora você faz parte do clube e poderá ver nossos conteúdos fresquinhos, quentinhos, assim que eles saem do forno. Bom, muita gente defende a tese de que balões feitos com assuntos populares do momento, ou até mesmo históricos, ajuda muito no processo. Já outras acham que ser pioneiro, fazer primeiro que todo mundo ajuda. Enfim, o assunto é longo e, como sabemos, fazer balão é uma atividade artesanal e artística, e por ser uma arte, cada um a vê de uma forma. Como diz o ditado popular, gosto que nem cada um tem o seu. É verdade. Tenho certeza que vai haver muita opinião contrária, mas eu separei dois balões que acredito que estejam no topo da lista de muita gente. E eu vou contar o porquê das escolhas. Então bora pro vídeo. O primeiro da nossa lista é o peão da bandeira, assim batizado pelo criador de seu molde e da decoração, o carioca Ivo Patrocínio, que tinha 32 metros e por todos esses anos foi divulgado como sendo da turma do Caxambi. Mas a verdade é que ele foi feito pelo jovem Valmir, com a ajuda de alguns amigos do Caxambi, mas ele nunca fez parte da turma. Antes de chegar nele, vamos descobrir como nasceu o peão carrapeta. Tudo começou em 1975, após um festival na Rua Sobral, no Meia, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, quando o Ivo, seus irmãos Geninho e Itamar, o Primo Oriente e amigos do Caxambi, soltaram o primeiro protótipo de um peão com cabeça que chamou de peão carrapeta de recorte, bem mais bonito que os peões quadrados e estranhos que a galera soltava. Ele tinha 11 metros e uns quebrados, mas vamos arredondar para 12 metros, e foi solto com um letreiro de papel escrito Roda Peão da Minha Infância. Como muita gente gostou, ele se dedicou a aperfeiçoar o molde e, depois de acertar a silhueta, começou a distribuir para alguns amigos e rapidamente o peão de carrapeta foi se tornando popular. Tem alguns relatos de que não foi o Ivo o primeiro a criar um modelo de peão carrapeta como conhecemos, mas isso é assunto para outro programa, então por enquanto fica o modelo criado pelo Ivo como sendo o primeiro. Nessa época, um outro baloeiro muito importante na história, o Nelson Grande, que foi o cara que trouxe o maçarico a gás de cozinha para o mundo dos balões, disse que aquele modelo novo era bonito demais e que tudo que era bonito tinha que fazer grande, tudo que é maior, mais bonito ficava. Se você não conhece a história do maçarico nos balões e do Nelson Grande, eu vou colocar na descrição deste vídeo o link para o vídeo que fiz sobre ele. Depois desse papo com o Nelson Grande, o Ivo ficou pensando nessa coisa de fazer o maior, e depois de conversar com amigos, duplicou o molde para um peão de 24 metros e deu algumas cópias para os amigos mais próximos, onde apenas o Betinho resolveu fazer, e foi o primeiro peão de 24 metros da história. Nessa época, o Betinho trocou 1000 flechas e 50 litros de querosene, que na época a galera colocava nas buchas, com o Edson de Guadalupe e algumas resmas de um papel importado muito bom e todo branquinho, bem mais forte que os papéis de segunda via, que aqui em São Paulo são chamados de flor poste, o preferido pelas turmas da época, e fez o balão todinho na sua casa. Logo após o Betinho terminar o balão, que seria todo branco, o Ivo decidiu colocar algumas faixas verdes e amarelas, já que era ano de Copa do Mundo, e pouco depois, o Betinho ficou com medo de soltar aquele monstro do Caxambi. Sim, naquela época um balão de 24 metros era gigantesco. E ele deu o balão para o Jardel, que morava na Penha, um bairro da Zona Norte carioca, próximo a uma área de florestas. Então, se o balão queimasse ou explodisse, a boca cairia numa área de mata e não causaria problema para ninguém.
Na mesma época, o Vanderlei, um outro amigo do Caxambi, tinha feito as bandeiras dos países participantes da Copa da Argentina, e como o balão feito para levá-las não deu certo, também as deu ao Jardel, que decidiu, junto com os amigos, soltar o peão com essas mini bandeiras, formando uma imensa flâmula dos fundos de uma construção abandonada no Grotão, pertinho do Morro do Alemão. Ele subiu no domingo 19 de novembro de 1978, meses depois da Copa da Argentina, e dizem que caiu no fim da tarde em uma praia do Espírito Santo. Já em 1979, o Valmir queria fazer um balão muito maior, um peão de 32 metros. Ele pediu ajuda ao Ivo e ele topou, e aproveitou algumas resmas de papéis que estavam guardadas numa caixa e junto com o Jorge Negão eles emendaram e cortaram o balão, que consumiu cerca de 2.000 folhas. O Valmir fechou e cintou o balão em 2 meses e iria soltá-lo todo branco, mas mudou de ideia e resolveu decorá-lo. No começo o Ivo não queria, já que era um balão muito grande e daria muito trabalho, mas pensou um pouco e teve a ideia de fazer a decoração com os peões pretos espiralados. Ele levou um gomo do balão para casa, criou os desenhos e cortou a decoração, que foi aplicada no balão nos dias seguintes. Com tudo pronto, veio a ajuda do outro Ivo, o Perereca, que tinha esse apelido por ter um fusquinha branco que chamava de Perereca, e foi o criador das buchas de estágio. Além da bucha principal com 25 kg e a piloto, tinham 16 buchas de estágio com 2 kg cada, e ele ainda fez a bandeira, que se não me falha a memória tinha 20 por 30, e foram gastas 3.000 folhas de seda. Também colocaram uma gaiola de flechas com cerca de 20 dúzias de rojões de vara. Ele foi solto na manhã de um sábado, 28 de julho de 1979, dentro de um condomínio na rua Miguel Ângelo, em frente à casa do Betinho no Caxambi, e é considerado um dos balões mais conhecidos de toda a história do balão, até mesmo por quem nem baloeiro é. Este balão do Valmir, que anos depois fundou a Turma da Pirâmide e foi solto com seus amigos do Caxambi, foi um marco e totalmente fora do seu tempo. Foi o primeiro balão de molde gigante na história e protagonista de muitas matérias de jornais cariocas e revistas de circulação nacionais, como a Veja e a extinta Manchete por muitos anos. Sempre que publicava uma matéria sobre balões, ao menos uma foto dele estava lá. Na época era muito comum batizar balões com nomes, e além de ser chamado de peão da bandeira, também ficou conhecido como Sky Xambi, uma mistura alusiva do nome do bairro onde ele foi feito e solto e ao Skylab, a primeira estação orbital da NASA, que foi lançada em 1973 e caiu no mar da Austrália em 11 de julho de 1979, dias antes da soltura do balão. Por ter uma bandeira pequena e leve, logo após os fogos serem acionados, ele ficou balançando e pedaços da bucha caíram colocando fogo na bandeira. Com mais um alívio de peso, ele chegou a virar de lado e por pouco não queimou. Além de não ter nenhuma informação de onde ele tenha caído, este balão tem muitas histórias e curiosidades, como de um pôster que ficou pendurado no Aeroporto Internacional de Tóquio nos anos de 1980, informação que não consegui confirmar, e a outra é que mesmo sendo um balão tão popular, ninguém conseguia fazer uma réplica perfeita. Somente em 2009 que o próprio Ivo, com a ajuda do Naldo do Arraiá da Saudade, decidiu fazer uma réplica em homenagem a Dona Vilma, sua primeira esposa, que faleceu no começo de 2006. Mas em um peão de 24 metros, com os peões espiralados em vermelho e uma bandeira em homenagem à sua esposa, que foi solto no começo de 2010. Em 2016, enfim, uma réplica perfeita foi feita pela Turma Status de São Bernardo do Campo para o meu segundo festival de réplicas. Com total suporte do Ivo Patrocínio, fizeram um peão de 10 metros com o mesmo molde e proporções do inesquecível peão da bandeira original. Outro balão tão famoso quanto o peão da bandeira é o capacete de Ayrton Senna solto pela emenda em 1995. A história entre a Turma da Emenda e o piloto Ayrton Senna começou 7 anos antes, em dezembro de 1988, quando soltaram um bolinha de 7,30 metros, um modelo bem parecido com os futuros Truffes, que foi criado pelo Nenê, misturando o tradicional mexerica com um Golfier, e levou uma bandeira em homenagem ao futuro tricampeão de Fórmula 1. Naquela época, Senna ainda não havia ganho seu primeiro campeonato, e o Nenê decidiu fazer essa bandeira ao ver a foto na capa de uma revista sobre o Grande Prêmio da Hungria daquele ano, e passou ao Toninho, um outro integrante da emenda, para que ele fizesse o desenho. O balão, que foi o primeiro da história a ser feito homenageando Senna, subiu na manhã de 4 de dezembro de 1988 em uma revoada no Recanto da Pamonha, um campo que ficava próximo à rodovia Fernão Dias e teve muitos balões soltos, como o Golfiar de 18 metros da Severo Albatroz, que ganhou a Boca de Ouro daquele ano, e o peão de 17 metros da Madrugada.
O simples e bonito balão quase passou desapercebido, já que foi solto quase no final da revoada, e junto com a sua bandeira, no futuro, ficariam marcados como o início de mais uma marca da Turma da Emenda, os balões homenageando o piloto Ayrton Senna. Na época, eles tinham um amigo chamado Elídio Raimundi, que tinha um famoso bar com seu nome, que existe até hoje na Moca, e recebia muitos empresários, artistas e jogadores de futebol, e entre eles o manager e amigo de Senna, o Armando Botelho. Passado alguns meses da soltura, com a ideia do Elídio, eles foram até o escritório de Ayrton em São Paulo levando um pôster do balão, para ver se conseguiam um autógrafo, e foram atendidos pelo senhor Armando. E ele até contou que Ayrton gostava muito de balões e já tinha até seguido um com o seu jatinho até ele sumir em alto mar. Ele pegou o pôster, se retirou da sala e minutos depois voltou dizendo que Senna ficou muito emocionado, não imaginava ser homenageado com um balão e pediu para ficar com ele. Meio frustrados, já que não era essa a intenção, eles foram embora, mas decididos em conseguir o autógrafo, dias depois eles voltaram com outro pôster e desta vez conseguiram o autógrafo de Senna que dizia: "A Turma da Emenda, um forte abraço, Ayrton Senna, junho de 89. Melhor do que isso, impossível! Neste retorno, eles ficaram sabendo que o primeiro pôster, que mostrava a bandeira do balão, foi colocado na parede da sala de troféus de Senna. E o senhor Armando pediu que fizesse um balão para ser solto no sítio da família Senna em Tatuí, no interior de São Paulo. Mas infelizmente, no final do mês, o senhor Armando faleceu e perderam o único contato que tinham com a família Senna. Os anos se passaram e após a morte de Ayrton Senna no GP de Imola em 1º de maio de 1994, a emenda decidiu que faria mais um balão para homenagear o tricampeão. Na época, o Nenê não fazia mais parte da turma, mas se comprometeu em fazer a bandeira. Muitos projetos para o balão foram discutidos e decidiram fazer uma réplica do capacete em um novo molde, que foi criado pelo Marcão da Severa, o principal criador dos projetos da emenda, bem próximo a um formato de um capacete. Além do molde, do projeto do balão e da bandeira, o Marcão queria fazer 3 trufes de 3 metros conjugados, mas a galera achou melhor fazer um balão único, já que daria muito trabalho, e soltar conjugados é bem complicado. Outro fato curioso que muita gente não sabe é que nos primeiros esboços do projeto, a viseira do capacete seria totalmente aberta com os olhos de Senna aparecendo, mas mudaram o projeto e deixaram a viseira fechada. A data de soltura era realmente no dia 1º de maio, exatamente um ano após a morte de Senna, mas o mau tempo em Mariporã naquela época do ano não ajudou, e apenas no dia 28 de maio, após horas de espera para a neblina dissipar, o balão subiu levando de primeiro sua bandeira de 45 por 55, que ilustrava Senna e a sua famosa McLaren indo em direção a uma estrela. O desenho da bandeira foi feito baseado em uma entrevista de Senna em 1988, onde ele dizia que viu uma luz forte nas montanhas durante o GP de Mônaco e entrou em transe. Não se lembrava de como pilotou o carro até bater sozinho no muro, tendo quase 1 minuto de vantagem para o segundo colocado, o que é considerado a vitória mais fácil que Senna perdeu. That day, I suddenly realized that I was no longer driving it conscious, and I was in a different dimension for me. The circuit for me was a tunnel, which I was just going, and I realized I was well beyond my conscious understanding. O balão seguiu e sumiu sentido alto mar em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, e até hoje não há notícias de onde ele possa ter caído. Além de uma soltura com milhares de pessoas emocionadas, carros com som ligados tocando o tema da vitória, que é a música da TV Globo escolhida para cada vitória de um brasileiro na Fórmula 1, mas que se tornou um hino de Ayrton Senna, a soltura deste balão teve alguns acontecimentos curiosos que fizeram dele um misto de mistérios em torno de sua história. A primeira delas aconteceu na madrugada da soltura do balão, quando um rapaz que ninguém conhecia apareceu no campo quando montava a antena com uma pomba na mão e disse que a havia encontrado na estrada. Curiosamente, ele colocou a pomba na aranha da bucha e ela ficou lá até a hora que clareou o dia. E o rapaz sumiu. Outra curiosidade é possível ver através da filmagem do Claudinho Alvarenga. Após a subida do balão, a bandeira abriu, virou para a Serra da Cantareira, que era onde Senna morava, parou e depois virou para o campo novamente. Já distante, através da filmagem do Claudinho, o balão cruzava o tempo todo com a cruz da igrejinha, atrapalhando o enquadramento do balão pela filmadora. Por fim, o balão foi embora sentido rio,
Passou em Angra dos Reis, uma cidade litorânea do Rio de Janeiro, onde Senna tinha uma casa e sumiu mar adentro. Quase 30 anos depois da sua soltura, além de ser lembrado e admirado até porque gay nem gosta de balão, o trufe do Senna é um dos moldes de trufe mais utilizados até hoje. E é bem comum vermos miniaturas decorativas e de retrovisores de carro, camisetas e outros diversos souvenirs à venda. Também foi capa de álbuns de figurinhas e diversas revistas, além de ser o balão mais copiado da história, com réplicas em balões de diversos tamanhos. O conhecido Tati, que vendia fotos e fitas VHS, disse que no primeiro fim de semana após a soltura, chegou a vender mais de 3.000 fotos e 500 fitas do balão, um recorde jamais visto. E por falar em fotos, também vi fotos dele sendo vendidas no Mercado Livre como itens para colecionadores de materiais sobre o eterno Ayrton Senna. Se você tem outros balões na sua lista ou concorda que esses dois são os mais lembrados até hoje e até mesmo se lembra de outras histórias que não contei sobre eles, comenta aqui e conta pra gente. Bom, meus amigos, estas foram as histórias de dois dos balões mais famosos da história. Se você gostou e estiver vendo pelo computador ou pelo celular, já deixa um like aqui no vídeo e se inscreva no canal. Agora, se estiver vendo pela TV, pega o celular, entra no nosso canal e se inscreve. Assim, sempre que eu publicar um vídeo novo, você vai ser avisado e poderá conferir mais uma boa história sobre o nosso querido mundo do balão. Um abraço bem sentado e um beijo a todos. Tchau!